Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né galera? Mas a gente começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto com Renata Fã, Ronaldo, né? Junto com o André Senna e Cicinho, comentando tudo sobre esse jogo entre Cruzeiro e Flamengo, né? Que teve um lance ali meio polêmico ali, vou mostrar para vocês aqui, que esse lance aqui, né? Onde Bruno Henrique sofre uma falta antes do pênalti, né, sofrido aí pelo Cruzeiro, né. E o juiz está bem perto ali, né, e vê nitidamente que o jogador do Cruzeiro não toca na bola, né, ele só toca em Bruno Henrique, que acaba derrubando o jogador, e a jogada segue ali, né, e acaba surgindo ali o pênalti. Mas vamos ver aqui o que Renata vai falar nesse vídeo aqui sobre esse jogo. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Gabigol, que estrela! O cara é diferenciado, não é? O Cruzeiro fez uma excelente partida diante do Flamengo em casa com seu torcedor e ganhou no finalzinho, gol de rebote de pênalti do Gabigol, 2-1 pra cima do Flamengo, que não foi malvadão não, hein? A euforia de um gol marcado nos acréscimos. Mas quem balançou as redes não comemorou tanto. Gabigol não era um personagem qualquer. Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol entrou em campo apenas aos 42 minutos da etapa final. Pouco tempo para jogar, né? Mas o suficiente para garantir uma vitória do Cruzeiro contra o rubro-negro depois de 7 anos. Do banco de reservas, Gabigol viu Caio Jorge arriscar de fora da área e surpreender o goleiro Rossi. 1-0 Cruzeiro. Característica minha ali é velocidade, consegui uma mudança de direção rápida também, ganhei a marcação e chutei forte. O atacante quase fez o segundo, mas a bola explodiu no travessão. Quem marcou foi o Arrascaeta, ajeitada de Gerson para o uruguaio, que mandou no ângulo para deixar tudo igual. É a lei do ex funcionando no Mineirão. Veio o segundo tempo e Rossi começou a fazer grandes defesas. O Matheus Pereira tentou. O Wanderson também ficou no quase. Neste lance, o goleiro argentino pegou o chute de Matheus Pereira e o rebote de Caio Jorge. Cássio também apareceu bem neste cabeceio de Bruno Henrique. O jogo caminhava para o empate, até que os 3 jogadores do Cruzeiro que entraram nos minutos finais deram novos rumos para a partida. Bola se cruzou e Eduardo sofreu pênalti de Léo Pereira. Gabigol com a bola. Na cobrança, Rossi defendeu, mas o atacante aproveitou o rebote. Gol da vitória cruzeirense, de quem fez história com a camisa do adversário. Todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas o futebol é assim, é inevitável, tenho muita estrela, não é possível. A alegria dos cruzeirenses tomou conta do Mineirão com o apito final. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados. Eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação, ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Cicinho, Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né,
nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então, parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol. E, acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo, nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso. E parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é essa. Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Pra você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo, e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar, e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida, e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer, e isso a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança. E outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Enfim, agora é o seguinte, goleada no... do Cruzeiro depois da vitória sobre o Fla. Acho que foi um momento muito emocionante para todo mundo, aí o gol do Gabriel. É um cara que, de repente, não vem jogando muito, que o Caio Jorge também está muito bem, né? Mas aí é com o Mister quem joga ou não, mas o importante é que todos estão comprometidos, acho que é isso. O Eduardo entrou, sei lá, faltava 10 minutos e acabou sofrendo pênalti, Bolaça entrou e fez a jogada. Se for ver os 3 caras que entraram, conseguiram gerir a jogada ali e acabou sofrendo o pênalti, então isso mostra o comprometimento de todo mundo, cara. Todo jogo eu recebo uma análise da equipe adversária. E eu sabia que assim que eu dominasse a bola eles iriam correr para trás. Eu fui conduzindo, fui vendo espaço, fingi que estava com a esquerda, levei para a direita e só tenho uma mão ali. O Ortiz e o Pereira são uma dupla de zaga muito difícil de passar, mas em todo meu momento estou inspirado e graças a Deus tudo certo. Pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho, e o grupo está de parabéns. Uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota, para poder continuar crescendo e evoluindo. Vamos que vamos então falar desse grande jogo, foi o jogo da rodada, né, desse Campeonato Brasileiro. A vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, com a lei do ex funcionando, o Arrascaeta marcando contra o seu ex-time Cruzeiro e o Gabi no final do jogo contra o Flamengo. Pois é, as mudanças do Leonardo Jardim na reta final do jogo fizeram o Cruzeiro vencer a partida. Vamos lá então para Minas.
porque a gente tinha colocado até o Léo Jardim como vencedor da semana na sexta-feira, e ele continua vencendo, hein, Nath? Pois é, Bruno, fã de esportes. Léo Jardim continua vencendo, uma sequência já de 4 jogos sem perder em casa. Cruzeiro é a única equipe 100% em casa nesse Brasileirão. Ontem venceu frente a mais de 52 mil torcedores, um Mineirão lotado para ver o Cruzeiro. A torcida do Flamengo também se fez bastante presente, encheu a área visitante, mas não teve para ninguém. A festa foi dos donos da casa. Caio Jorge abriu o placar naquela jogada típica dele de correr, deixar os marcadores para trás. Arrascaeta, depois de uma jogadaça do Gerson, empatou. Fez valer aquela lei que é a lei que mais vale no futebol, a lei do ex. Mas se tem lei do ex para um lado, tem lei do ex para o outro. O Gabi entrou no finalzinho, nos acréscimos já. Cobrou pênalti, perdeu. E no rebote marcou contra o ex-time. O Gabi fez que não ia comemorar na hora, mas depois do jogo comemorou muito, vibrou muito, fez muita festa com a torcida, postou vídeo nas redes sociais com a camisa do Cruzeiro, comemorando também. Ele que vem sendo banco, mas quando entra vem tendo atuações bem importantes. Foi titular na última partida contra o Vila, voltou para o banco. Só que uma coisa que chama muito atenção no discurso dos atletas do Cruzeiro atualmente, e até do treinador, é a palavra comprometimento. Eu lembro que no jogo contra o Muxuquiruna, eu entrevistei o Romero. Perguntei para ele o que estava faltando no Cruzeiro, para o Cruzeiro voltar a vencer, para sair daquela má fase. Romero me respondeu: trabalho, união e comprometimento. Trabalho a gente tem. Faltava união, faltava comprometimento, pelo que ele deu a entender. E pelo visto não falta mais. Todos os atletas ontem que passaram pela zona mista citaram a palavra comprometimento. Léo Jardim também falou sobre isso, sobre o elenco comprometido, sobre o elenco unido, e a gente está vendo o resultado em campo. 4 jogos sem perder em casa, Mari. O Flamengo, é claro que o comandante tem muito prestígio, mas o resultado não agrada porque o Flamengo não está acostumado e não gosta, ninguém gosta, ainda mais o flamenguista, de perder. Cícero, como que tá o dia seguinte aí no Rubro Negro? Um dia triste, não poderia deixar de ser diferente, Mari. Uma derrota dura para o Flamengo, porque o Flamengo perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Até então tinha 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, agora tem uma derrota. E também foi o terceiro jogo que o Felipe Luiz perdeu como técnico profissional do Flamengo, perdeu a liderança também. Palmeiras agora é o líder isolado, né? 2 pontos à frente do Flamengo, 16 contra 14, e 3 derrotas para o Felipe Luiz. Uma no ano passado, Campeonato Brasileiro para o Fluminense, e 2 esse ano, Libertadores da América para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã. E essa derrota para o Cruzeiro. O principal é que o Flamengo reconhece que o Cruzeiro foi melhor. O técnico Felipe Luiz estava muito triste, impactado na entrevista coletiva, falou pouco, a entrevista não teve mais de 5 minutos de duração, 4 ou 5 perguntas, e ele respondendo monossilabicamente, né? E, evidentemente, ele estava chateado com a atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Veja que o Rossi foi a melhor figura em campo, praticamente, pelo lado do Flamengo, com certeza, né? Fez defesas que evitaram uma derrota por um placar maior. E um detalhe curioso, quando o Gabigol foi cobrar o pênalti, ele não olhou nenhum momento para o gol, nenhum momento para o Rossi. Por quê? Porque ele sabe que o Rossi conhece muito bem o jeito dele cobrar pênalti. Treinaram juntos, muito tempo. E acabou perdendo, desperdiçando o pênalti. Mas no rebote teve aí a sorte de a bola sobrar, deu tempo para ele chegar ainda e fazer o gol da vitória, e ele comemorou muito depois, mas só quando os jogadores do Flamengo já tinham deixado o campo de jogo, em respeito aos ex-companheiros. O Flamengo agora pensa na Libertadores da América, viaja nesta terça-feira à noite para a Argentina, onde joga a 4ª rodada do Grupo C, 9h30 da noite no horário de Brasília, contra o time que o derrotou, o Central Córdoba, 2-1 no dia 9 de abril, 2ª rodada no Maracanã. O Flamengo precisa da vitória de qualquer maneira. Nesse momento estaria eliminado aí da Libertadores, do grupo principal, né? O Flamengo está em 3º lugar no Grupo C, 4 pontos ganhos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Voltamos ao estúdio. O Cícero volta também para a gente conversar sobre, claro, os compromissos do Flamengo na temporada. Mas primeiro os números do Gabi contra o Flamengo, com 7 ações com bola, 3 passes completos, 3 finalizações, e ele marca no rebote ali, depois de ter perdido o pênalti, mas a bola volta pro pé dele. Assim, eu tava ontem
pensando sobre isso, né? O futebol, ele às vezes tem roteiros muito inesperados, mas tem roteiros que às vezes você fala assim, cara, é a cara do futebol fazer isso, não é? Vai acontecer isso. E aí quando você vê Cruzeiro e Flamengo, Gabigol no banco, ele vai entrar no jogo. A câmera toda hora focalizava, a torcida pedia, era óbvio, né, que aconteceria. Tem hora que você fala assim, não é possível. Não precisava ter perdido o pênalti e fazer o gol no rebote. Mas tem coisas que é pra incrementar um pouquinho, pra ganhar o Oscar, roteiro, né? entendi. Absurdo, né, Marra? E achei um jogo muito bom, não é coincidência, né? Semana passada a gente elogiou muito aqui também o Cruzeiro e Vila Nova pela Copa do Brasil. Foi um jogo de boa qualidade, né? Qualidade técnica também. Mesmo sendo o Vila Nova um time de Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo foi legal. E ontem um teste muito diferente para o Cruzeiro. Um jogo contra o melhor time do Brasil, no melhor elenco. Uma sequência muito... E o Flamengo tinha descansado durante a semana. O Cruzeiro jogou contra o Vila com os titulares, né? Um ou outro jogador poupado. O Flamengo poupou todos os titulares para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. E o Cruzeiro foi melhor. E eu fiquei pensando também, né? Que horas vai entrar o Gabigol? E não fazia muito sentido o Cruzeiro mexer, porque o time estava acertado. Assim, ok, o Flamengo tinha mexido, isso poderia dar um cansaço nos jogadores, tudo, mas o Leonardo Jardim tinha conseguido acertar o time. E qualquer mexida poderia fazer o que entrou não render do mesmo jeito que estava rendendo o que saiu. Então, um jogo difícil, bem jogado, mas do Cruzeiro melhor e justiça no placar. O Jardim foi até perguntado por que a demora para a substituição e ele respondeu, porque o time estava jogando bem. Se o time está jogando bem, por que eu vou desarrumar? Aí ele sentiu, quando o time perdeu um pouquinho ali da intensidade, aí ele mudou e teve efeito. E esse eu acho que é um ponto muito positivo, né, Bruno? O Cruzeiro tá dando mostras, seja pela situação lá do Dudu, seja pelas escalações do Jardim, seja pela questão da alteração, que o coletivo é a prioridade. A questão, independentemente das estrelas que chegaram, depois lá até da fala do Pedrinho em relação a erro nas contratações, o Leonardo Jardim está cada vez mais fortalecido dentro da construção da ideia dele. E o campo está mostrando quanto que esse time está evoluindo. Eu concordo com o Marra, o Cruzeiro foi melhor. Assim, não é... O Flamengo é o melhor time, isso não muda porque perdeu ontem. O melhor time, para mim, da América, do Brasil, disputa esse posto ali com o Palmeiras. Mas você olhar ontem e ver que esse time foi superado. Pode ser derrotado como foi contra o Central Córdoba, mas é uma questão pontual que acontece. Ontem não, ontem venceu o melhor time. O Leonardo Jardim foi superior ao Felipe Luiz. Não acho que foi um amasso, não foi... O Flamengo ficou nas cordas, totalmente controlado. O primeiro tempo até foi equilibrado, mas o Cruzeiro foi um time melhor. E acho que mais do que a vitória, lógico, a notícia é o Gabigol, pelo roteiro como foi. Mas assim, se eu fosse cruzeirense, eu estaria muito feliz pelo trabalho, não pelo gol do Gabigol, pela vitória como foi, tudo, mas é pela consistência do trabalho que está existindo. Começa a encaixar. Que já começa a encaixar. Eu acho que você tem uma base muito confiável desse time. O meio de campo, né? Eu acho que é importante. E assim, o Caio Jorge. A celebração foi muito forte, foi muito grande no Mineirão. Dentro, depois, os torcedores, depois na esplanada do Mineirão, comemorando e tal. É pra ter esse tipo de comemoração, Marra, o torcedor? Eu acho que tem muito mais, parece até de um alívio, de uma esperança de uma temporada, né? E não que o torcedor tá comemorando ganhar do Flamengo como se fosse um título. Não é sobre isso, né? Não. Acho que é sobre um alívio de uma temporada, né? Sim. E dá uma esperança. Tem mais coisa envolvida, né? É a possibilidade da rota ter sido errada e de ter feito a correção a tempo. É o adversário. Gente, o que o Cícero tá trazendo, né? Assim, é o Central Córdoba, é o Fluminense na temporada passada e agora é o Cruzeiro. Pois é. Quantos outros vão ganhar do Flamengo? Os outros já tentaram e não conseguiram. Só 2, agora ontem 3 conseguiram. Mas o que você está falando, Mariana, é verdade. Não é só a injeção do dinheiro, é a preocupação com o que poderia acontecer e que aos poucos está sendo... Não é para cá, é para cá. O sentido de coletividade, moral para o técnico. Isso foi um ponto muito positivo. Porque, gente, entre um ídolo do passado, um cara que não sei quem, e um técnico que acabou de chegar, frito técnico. Claro. Isso no futebol brasileiro acontece. É o prato normal, do dia. Né? É o não normal. É normal, mas é o que foi tentado fazer, né? Porque a situação do Dudu e do Leonardo Jardim é ou a sua contratação
ou o seu treinador. Aí você E pega o um Pedrinho jogador falou, que é grande, é badalado, que tem um salário alto. que o Pedrinho acreditou, porque ele trouxe, né? Que tem um contrato mais longo e o trabalho que não funcionava, em qualquer outra situação era e não, né? Agora esse trabalho começa a dar resultado e foi um Gabigol que ficou ali quietinho. Agora, ele vai continuar... Ele disputa a posição com o Matheus Pereira nesse time? Pode ser o Matheus Pereira e pode ser o Caio Jorge. Hoje... Então é isso, galera. Chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal, mas vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? Falar um pouquinho sobre as polêmicas que eles não comentaram, né? Onde a torcida do Flamengo, né, está muito revoltada com isso, né? Porque foi um lance ali que era para ser chamado, né? E o VAR não chamou. E foi nesse lance aqui, galera. Vou mostrar para vocês. Onde Bruno Henrique sofre uma falta ali, né, antes do lance do pênalti. E se a gente for analisar ali, né? É o último lance, né? Onde o zagueiro, né? Não sei se é o zagueiro ou é o volante ali do Cruzeiro, né? Que dá um carrinho. E se for analisar, o pé dele tá alto ali, né? Nem encosta na bola. E Bruno Henrique já vai caindo, porque ele vai atingindo o jogador do Flamengo, né? Então, ele tira o jogador da jogada ali com um carrinho, né? E depois o outro jogador do Cruzeiro pega a bola, né? Então, interferiu na jogada porque era uma falta ali, direta, né? E depois o lance seguiu, né? E depois ali foi marcado o pênalti, né, pro Cruzeiro, né? E mais o VAR não viu essa jogada no começo ali, né, onde poderia ter mudado todo o jogo. O mais justo ali era terminar 1-1, né? Um empate ali, um ponto para cada, né? Mas o juiz, o Vitor Pereira, ele é muito fraco, né? Ele acabou decidindo aí pro Cruzeiro esse jogo no finalzinho, né? Como é que dá um pênalti, né? Contestável assim no finalzinho, sendo que durante toda a partida ele não vinha marcando lances assim, aí no finalzinho ele marca um pênalti, né? E na primeira vez que ele prejudica o Flamengo. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre isso aí? Deixe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.